Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz do amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assiste pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, chegamos ao último dia do mês de junho. Hoje é quarta-feira, dia 30 de junho de 2021. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 8, versículo do 28 ao 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saídos dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhes: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se, monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, narrado por São Mateus, vai nos mostrar que Jesus vai até a outra margem do lago, na região dos Gadarenos, ou Gerasenos, né? São Lucas e São Marcos narram também essa passagem do Evangelho, são os outros evangelhos, são os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Lucas e Marcos, e nós precisamos entender que Jesus estava em Cafarnaum, ao norte do Mar da Galileia, e essa região dos Gerasenos, ela ficava na margem sul do Mar da Galileia, então a 18 quilômetros, que dá mais ou menos de uma margem à outra. Então nós vimos que ontem, quando Jesus vai para essa outra margem, é atormentado, né? Os mares por uma tempestade, Jesus silencia o mar, e hoje Jesus chega a essa região. É interessante de nós vermos que quando Jesus chega, logo vieram ao seu encontro. Então Jesus está na praia, está saindo das barcas, e vieram esses dois homens possuídos pelos demônios. Nos evangelhos de São Mateus e de São Lucas e de São Marcos, é narrado apenas um homem. Talvez seja porque fosse aquele que tivesse maior possessão, e eles vão dizer que Jesus vai perguntar quem eles são, e eles dizem que são legião, uma legião porque são muitos demônios. E aqui nós vemos que eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. E aí eles vão reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. O demônio conhece a Cristo e sabe do seu poder de lhes destruir. E eles falam: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" O demônio sabe que será derrotado. O demônio sabe que Jesus tem o poder, sendo Deus, para derrotar o demônio, para derrotar o diabo. E é isso que eles vão dizer, porque o fim do demônio acontecerá. A vitória do bem contra o mal acontecerá, mas ela terá um prazo. E esse prazo, cada dia que se passa, ele vai se findar. Por isso que o demônio vai dizer: "Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" E eles mesmos vão pedir que Jesus, se Jesus vai fazer o exorcismo, que manda ir para aquela manada de porcos que está ali pastando perto deles. E Jesus só diz uma palavra:
ide. E aí eles se atiram dentro dos porcos, e os porcos se atiram monte abaixo para dentro do mar e se afogam nas águas. E aqui nós vemos que os guardadores, os pastores dos porcos, vão até a cidade, porque a cidade não ficava à margem, ela fica da margem uns 8 quilômetros mais ou menos, daquela margem onde Jesus estava, e aqueles homens são curados, né? Na passagem de São Lucas e de São Marcos, aquele homem que é um que foi exorcizado, vai querer seguir Jesus, e Jesus manda ele voltar para a sua família. E assim ele vai para Decápolis lá e vai testemunhar a grande graça que Jesus fez na vida dele. Ao contrário dos moradores da cidade, que quando chegam ver os porcos mortos, o que é que fazem? Não se alegram, porque aquele homem que atormentava tantas pessoas e que se atormentavam a si mesmo, porque tinha sua vida destruída, eram prisioneiros do pecado, eram prisioneiros do diabo e tinham sido libertados por Jesus? Não, eles mandam Jesus embora e preferem os porcos. Assim, meus irmãos, para nós cabe a reflexão: será que nós estamos escolhendo Jesus em nossas vidas? Ou nós somos como aqueles gadarenos ou gerasenos que, em vez de escolher Jesus em sua vida, escolheram os porcos? E é triste de ver que ainda hoje muitas pessoas escolhem os porcos, deixam de lado a graça de Deus, deixam de lado o seu amor, a sua bondade e sua misericórdia, para escolher os porcos, para viver uma vida de pecado, uma vida voltada para as coisas do mundo, deixando de lado a graça de Deus, de reconhecer os milagres que Deus faz a cada dia diante de nós. Que nós, ao contrário desses gadarenos, possamos reconhecer a graça de Deus, o amor de Deus tem por cada um de nós, que aquele que nos liberta da opressão do pecado, da prisão do pecado, com o seu amor e a sua misericórdia. Que nós possamos escolher a cada dia da nossa vida Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.